Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que estamos aqui juntos para acolher o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutos que são minutos preciosos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para todos nós. Momento que a gente abre as portas da nossa alma para acolher o ensinamento do Evangelho, uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, e eu espero de todo o coração que a nossa passagem de hoje possa ser muito bem proveitosa para todos nós, que ela possa abrir o nosso olhar e para que ela possa ser acolhida no nosso coração. Então que Jesus se faça presente aqui entre nós, nos amparando, nos guiando e nos instruindo no dia de hoje. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje vou convidar a todos para a gente começar a nossa quarta-feira lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu vou convidar a todos para a gente refletir uma passagem muito especial, a qual se encontra no item 5 deste capítulo, e ela é: vendilhões expulsos do templo. Queridos amigos e amigas, a nossa passagem de hoje, ela traz para nós um momento que é narrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 15 a 18. Momento em que Jesus, adentrando em Jerusalém, vai até o templo. E lembremos que o templo é um lugar da gente silenciar, da gente se conectar com o nosso coração, com o nosso amado Pai. O templo é um local de respeito. Só que Jesus, adentrando no templo, ele começa a perceber uma movimentação, que ali está havendo um comércio das coisas, estavam vendendo até pombos naquele local, que é um local de respeito. E Jesus, observando que os homens estavam distorcendo a forma como a gente deve respeitar um templo, estavam comercializando, vendendo as coisas, fazendo realmente um comércio dentro do templo. Jesus, de forma enérgica, vai ali, derruba as mesas dos cambistas e não permite que ninguém saia dali com algum utensílio que tenha sido comercializado. E nesse momento, ele vira-se para os comerciantes e diz a eles: olha, não está escrito: a minha casa será uma casa de orações por todas as nações? No entanto, fizestes dela um covil de ladrões. E nesse momento, Jesus nega aquele comportamento. Jesus diz não para aquelas pessoas. Ou seja, ele diz não para aquele comportamento. Ele diz não para aquela forma de pensar, aquela forma de conduzir o que se faz dentro de um templo. Jesus diz não para as atitudes que aqueles homens estavam tomando dentro de um lugar que é um lugar de respeito. E esse fato que é narrado para nós lá no Evangelho de Marcos e que o nosso Evangelho de hoje nos rememora, traz muitos ensinamentos para nós. Se a gente ler essa passagem, a gente consegue tirar muitos pontos de reflexões, mas hoje eu gostaria de convidar a todos que estão aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o momento de dizer não. O momento que todos nós, por vezes, somos convidados a dizer não a algo, a alguém, a uma ideia, a um pedido, porque por vezes o não é muito mais benéfico, é muito mais proveitoso do que dizer um sim. Então vejamos que a gente convida a todos para a gente refletir isso aqui hoje, porque nessa passagem Jesus diz não. Ele diz não para aquelas pessoas, para aquele comportamento. E Jesus não tem medo de ser julgado, não tem medo de ser criticado, porque Cristo sabe dos princípios que regem no coração dele. Ele sabe dos princípios morais e, observando aquilo, sabendo que aquilo era um comportamento que estava sendo conduzido de uma forma que, digamos assim, errada, equivocada, ele vai de forma enérgica ali naquele momento e ele pontua: olha, isso não é correto. Mas ele explica: não está escrito que a minha casa será uma casa de orações? Reforçando que ali é um lugar de oração, um lugar de silêncio, um lugar de serenidade. Então, Jesus não apenas diz não, mas ele também explica o porquê.
Isso muito nos ensina, porque por vezes na vida a gente tem medo de dizer não, não é verdade? Por vezes a gente fica com receio de negar algo a alguém, um pedido de dizer não a outra pessoa, acreditando que se a gente disser não, a gente vai ser uma pessoa ruim. Por vezes a gente carrega ainda esse tipo de pensamento na nossa consciência, de acreditar que dizer não em certas situações vai nos colocar numa posição como se fôssemos um cristão ruim, uma alma que não é uma alma de bem. E esse pensamento é um pensamento um bocadinho equivocado, e a gente quer compartilhar aqui com todos um pouquinho mais sobre isso, porque vejamos só, Cristo, ele se posicionava. Jesus, ele sabia em muitos momentos o momento de dizer não, de negar algo, olha, não para isso, não para essa situação, não para esse momento. Contudo, Jesus dizia não naqueles momentos que ele sabia que o não ia ser mais proveitoso do que o concordar. Ele dizia um não pautado no ensinamento, com respeito, com amor. Então vejamos que tem uma grande diferença da gente dizer não egoisticamente, só porque a gente não quer, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, egoisticamente, e dizer um não pautado nos nossos princípios morais, pautado no respeito, pautado no que vai ser melhor futuramente também, pautado no bem maior. Então existe uma grande diferença nisso. E a gente tem que pensar que para ser um bom cristão, para ser uma alma de bem, para ser um bom espírita, haverão sim momentos que a gente vai ter que dizer não para certas ideias, para certos pedidos, para certas situações, porque é um não pautado nos princípios morais de Jesus. É um não que está ali vendo o que é melhor para o futuro. Então vejamos bem que para a gente dizer um não, como Jesus está aqui nos exemplificando nessa situação dessa passagem, para a gente dizer um não que digamos que é um não benéfico, a gente tem que ter alguns pontos muito bem alinhados no nosso coração e na nossa consciência. O primeiro ponto é a gente reconhecer e saber quais são os nossos princípios morais. Porque a gente só vai saber se posicionar e dizer um não que é benéfico se a gente souber quais são os nossos, muito bem alinhados, quais são os nossos princípios morais. Senão, como dissemos, a gente vai sair dizendo não, não, não de forma egoísta, só porque a gente não quer. Então vejamos que estar com os princípios morais bem alinhados é a gente estar conectado com Jesus, é estarmos em comunhão com Deus, é a gente estar ali com os pensamentos mais elevados, é estar com o nosso coração com as palavras e os ensinos de Jesus bem fundados no nosso coração. É a gente alinhar os nossos pensamentos, os nossos desejos com Jesus. Aí a gente vê os nossos princípios morais sendo muito bem fundados de acordo com o nosso divino amigo, que é Jesus. O segundo ponto para a gente alinhar, para dizer um não benéfico, é ter equilíbrio e consciência. Equilíbrio é fundamental. Porque se a gente é uma alma que diz sim, sim, sim para tudo, com medo de dizer não, a gente está em desequilíbrio. A gente só diz sim, só concorda, sim, sim, sim. Ao mesmo tempo, se a gente só diz não também, só diz não para tudo, discorda de tudo, nega a tudo, a gente também está em desequilíbrio. Acabamos até indo para um caminho um pouquinho negativo, pessimista, de não amparar ao próximo, então a gente de não conseguir ceder também, porque é importante a gente ceder às vezes, é necessário. Então a gente caminha para um lado um pouquinho egoísta também. Então, em um dizendo sim, sim, sim para tudo, a gente está sem coragem de se posicionar muitas vezes, então a gente está em desequilíbrio. E dizendo não, não, não para tudo, também estamos indo às vezes para um caminho um cadinho egoísta. Então vejamos que Jesus nos convida a achar um ponto central, a gente achar um equilíbrio. Haverá momentos que a gente vai ter que ceder, é saudável ceder. Nas relações, chegará momentos que a gente precisa ceder e não tem nada de errado com isso. Então, haverá momentos que o sim vai ser mais benéfico. Também como haverá momentos que o não é mais benéfico, pautado nos nossos princípios morais, pautado no que Deus deseja, pautado no que Jesus almeja de nós.
Vou dar um exemplo aqui para nós dessa questão de equilíbrio para que todos possam entender. Supondo que um pai, ele está ali com teu filho e teu filho chega um pouquinho ali embriagado e o filho pede ao pai a chave do carro para sair dirigindo, porque ele precisa sair, encontrar uns amigos. Nesse momento, o que é mais benéfico para esse filho? O pai dizer sim e entregar a chave do carro, vendo a situação do filho, ou o pai dizer não? Então vejamos que é muito mais benéfico, saudável, coerente, pautado nas leis morais de Jesus, o pai dizer não. Dizer não, não filho, eu não vou te entregar as chaves por essa e essa situação. O filho muitas vezes vai espernear, vai achar ruim, não vai aceitar naquele momento. Mas é um não benéfico, um não pautado no que é melhor para aquela pessoa. Compreendem? Não porque eu quero, porque eu acho melhor, mas eu quero melhor para o outro. Então vejamos que, como Jesus nos ensina, é um não que traz um aprendizado. É um não que carrega o sentimento de amor. Então a gente tem que ter consciência nesse momento também. O momento de dizer não. Ter consciência, sermos respeitosos. Ter consciência da gente dizer não, mas por que não? A gente sempre meditar sobre isso também. Então, primeiro princípio que nós colocamos aqui é a gente ter os nossos princípios morais bem alinhados, para dizer um não benéfico. Segundo, ter equilíbrio e consciência. E o terceiro é ter amor, porque todo o ministério de Jesus foi pautado na lei do amor. Então, até quando Jesus dizia um não, quando Jesus ia ali e pontuava algo mais energeticamente, ele tinha amor, ele tinha um fundo moral ali de aprendizado naquele momento. E isso também cabe a nós como aprendizado. A gente ter respeito, a gente ter amor, a gente ter paciência e ter humildade nesses momentos. Isso é muito importante para nós. Não tenhamos medo de nos posicionar de acordo com os nossos princípios morais, de acordo com o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha disso. Haverá momentos que é mais proveitoso a gente dizer não. Não só mais proveitoso para nós, mas mais proveitoso para o outro. Lembremos desse exemplo que a gente deu do pai e do filho. Então vejamos que Deus, nosso Pai, Deus é a sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus, o nosso Criador, nosso amado Pai, Ele também nos diz não, vira e mexe. Às vezes a gente faz um pedido, a gente deseja algo e não chega, e não vem, e a gente não consegue alcançar aquilo. E é Deus nos falando, olha filho, nesse momento isso não é mais benéfico, isso não é tão benéfico para você. Então vejamos que nem Deus, que é o nosso Pai, diz sim para tudo que nós queremos. Então há momentos que é mais proveitoso a gente dizer não. E como dissemos, para ser um não pautado no amor, pautado no respeito, tem que ser um não muito bem alinhado com os princípios morais do alto, para a gente sempre manter o respeito, sempre manter a humildade perante o nosso próximo e não deixar o orgulho e o egoísmo se exaltar nesses momentos. Busquemos o equilíbrio. O equilíbrio, queridos amigos e amigas, é a chave de tudo. Busquemos sempre o equilíbrio interior, o equilíbrio que nos coloca em harmonia com Jesus, em harmonia com Deus. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa é a nossa passagem de hoje, esse foi o ponto da nossa reflexão. Espero que da melhor forma possível, que eu possa ter conseguido compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Espero de todo o coração que todos que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando possam ter compreendido da forma mais benéfica possível as nossas palavras. Bom, eu desejo a todos uma excelente quarta-feira. Não tenhamos medo de nos posicionar, mas lembremos que para isso a gente tem que ter respeito, tem que ter humildade, tem que ter amor e muita paciência. Tudo bem? Fiquem em paz. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que o amor de Jesus possa reger o nosso coração hoje, nos concedendo esse equilíbrio que a gente tanto deseja. Fiquem em paz, que assim seja.